Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma lição do nosso guia de estudo interativo Jesus Restaurador da Vida. É uma alegria tê-lo conosco novamente nesse estudo tão maravilhoso. Hoje, novamente, temos a presença aqui do pastor Eudaci. Pastor Eudaci, muito obrigado pela sua presença aqui conosco novamente. E queremos convidá-lo, nesse momento, a fazer uma oração para introduzirmos o nosso estudo de hoje. Muito bem, pastor Josué. Uma alegria poder retornar, né? Mais um momento aí para a gente estudar junto a palavra de Deus. Convido então você agora a fechar os olhos e nós vamos em oração convidar o nosso Deus para nos conduzir no estudo. Querido e amado Pai Celestial, iremos mais uma vez estudar a Tua palavra, mais um tema. Nós iremos, Senhor, nesse estudo, falar sobre o crescimento na vida espiritual, que o Senhor nos ajude a compreender, a entender, Senhor, a essência desse estudo e que a cada dia nós possamos, Senhor, experimentar o crescimento em Tua graça, em Teu conhecimento. Abençoa cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a lição de hoje é a lição de número 13, que é crescimento espiritual. Tudo cresce, tudo que é vivo cresce e se desenvolve. E não é diferente na nossa vida espiritual. Nós precisamos crescer, se desenvolver, para que a nossa vida espiritual possa ter um verdadeiro significado, um verdadeiro sentido. É sobre esse aspecto que nós vamos estudar nesse momento aqui com o pastor Daci. Pastor Daci, a primeira pergunta do nosso guia de estudo aqui diz o seguinte: que estratégia o inimigo de Deus usou para nos separar de Cristo? Muito bem, pastor Josué. É bem interessante de fato aqui esse estudo, né? E essa questão de que de fato tudo aquilo que é vivo cresce. Antes de responder essa pergunta, que foi feita aqui agora, eu gostaria apenas de fazer menção a um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, aonde Jesus, ele então declara ser a videira e aqueles que estão conectados nele são os ramos. E é interessante que ao fazer uma análise, uma leitura desse texto de João, capítulo de número 15, né? Nós vamos perceber que do verso 1 até o verso 14, vai aparecer pelo menos ali, cerca de 11 vezes, a palavra permaneça ou permanecei. Hoje mais cedo, eu estava estudando a Bíblia com um grupo de pessoas, e eu falava justamente sobre isso, que não basta simplesmente a gente crer em Jesus, a gente precisa permanecer em Jesus, tá certo? E é essa permanência em Cristo que vai nos proporcionar esse crescimento espiritual. E aqui, respondendo agora a pergunta que foi feita, pastor Josué, no Evangelho de João, no capítulo de número 8, no verso 44, Jesus, ele deu a seguinte declaração. Ele disse assim, olha, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino ou homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira, né? Tá certo? Então a mentira tem um originador. E de acordo com a palavra de Deus, o originador da mentira é o diabo. E essa é de fato a estratégia que ele usou desde o princípio. Quando nós vamos, por exemplo, ao livro do Apocalipse, ali no capítulo 12, no verso 4, né? É interessante o texto ao falar de uma batalha que aconteceu lá no céu. E aí, no verso 4 do capítulo 12, vai dizer que a sua cauda, e a cauda tem que ver com mentira, com engano, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Então, Satanás, ele usa essa estratégia lá no céu, a mentira, e aqui na terra também não é diferente. Ele continua usando a mesma estratégia. Lá no princípio, né, quando a humanidade cai, e até hoje, ele se utiliza do engano, do erro, da mentira para nos separar do nosso Criador. Então, qual é a única maneira de vencermos Satanás? Muito bem, pastor Josué. É interessante essa pergunta, né? Essa pergunta nos remete a Apocalipse capítulo 12, verso 11. E se me permite, eu quero fazer a leitura do texto. A Bíblia diz assim, olha: e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida, né? Então, qual que é a única maneira de vencermos a Satanás? Através de Cristo, né? Aqui, no livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele está se referindo à multidão de salvos. E a multidão de salvos, né, só vão poder estar lá naquele grande dia,
em cima, né? Em um como que um mar de vidro, graças a Jesus. É pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele nos liberta, né? Dos enganos de Satanás, das suas armadilhas e da condenação final do pecado, que é a morte. Entendi. Então, no caso, pastor Daci, por mais que uma pessoa ela seja dedicada, disciplinada, esperta ou inteligente, como alguns dizem, não tem como uma pessoa vencer as estratégias de Satanás, senão por meio de Cristo Jesus, não é isso? Sim, exatamente, pastor Josué. É exatamente isso. É apenas, né, nos apegando com fé a Cristo que de fato nós podemos vencer aos ataques, né, do inimigo. Maravilha. Então, partindo para a terceira pergunta do nosso guia de estudo, do que o sacrifício de Jesus nos libertou, pastora Daci? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Muito bem, pastor Josué. No livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 13 e 14, a Bíblia nos diz o seguinte sobre isso. Diz que ele então nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. E aí depois o texto ele continua aqui, né? Então veja, Jesus nos libertou, a Bíblia diz, do poder das trevas, tá certo? Ele nos remiu, né? Ele nos resgatou do poder das trevas. Ele nos libertou da condenação do pecado. Maravilha, pastor. Então, partindo então para a quarta pergunta do nosso guia de estudos, o que acontece com aqueles que estão em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo de número 15, verso 17, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, tá certo? É exatamente isso. A partir do momento que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, as coisas não permanecem do mesmo jeito, tá certo? Acontece uma transformação, uma mudança completa, total, né? Ao ponto, né, de então nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Então, no caso, pastor, a aceitação de Cristo, ou viver com Cristo, como o senhor bem mencionou anteriormente, isso leva a efeitos de uma transformação prática na vida do indivíduo, né? Não fica só naquela teoria de aceitei Cristo Jesus e pronto. Exatamente, pastor Josué. É uma mudança, né? A evidência, na verdade, de um encontro verdadeiro com Jesus, de que eu aceitei a Jesus verdadeiramente na minha vida, é algo visível, entende? Isso vai acontecer como, né? Através da mudança de vida, mudança de hábitos. De repente, né? Coisas que eu comia eu não como mais, coisas que eu bebia eu não bebo mais, coisas que eu falava eu não falo mais, lugares aonde eu ia eu não vou mais e aí por diante, entende? Então são evidências de uma vida transformada, do encontro, né? Que houve com Jesus. E é maravilhoso a gente perceber o quão maravilhoso é aceitar Jesus, né? Que além de sermos perdoados, purificados dos nossos pecados, nós temos a perspectiva de uma vida melhor. Exatamente. Então vamos para a quinta pergunta do nosso guia de estudos, que diz o seguinte: por que o apóstolo recomenda usarmos toda a armadura de Deus no conflito contra os poderes espirituais do mal? Muito bem, pastor José, eu vou ler aqui novamente o texto, tá bom? O texto aqui proposto pelo nosso guia de estudo é Efésios capítulo 6, nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. E esses dois versos aqui nos diz o seguinte, me acompanhe na leitura. Diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Então o apóstolo Paulo ele fala aqui de uma batalha, de uma guerra. E nós estamos, de fato, né, em meio a uma batalha que tem dimensões cósmicas. Estamos em um conflito. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a nossa maior luta é uma luta, uma batalha espiritual, não é contra carne ou sangue, né, mas contra os principados e potestades do mal nas regiões celestes. Por isso que ele nos dá essa recomendação. Nós precisamos, então, nos revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir aos ataques do inimigo. É importante a gente perceber dessa armadura, pastora Daci, que
como o senhor mencionou, estamos em uma luta constante, né, contra os poderes do mal. E para tanto vencermos, como para crescermos na vida espiritual, precisamos usar cada parte dessa armadura. Uhum. E é justamente esse o ponto da nossa próxima pergunta. Quais são as partes dessa armadura? Vamos ver cada parte dessa armadura, pastor, e o que ela representa. Sim, pastor José, nós vamos ler o texto aqui, né, a sequência aqui do texto. Mas é interessante que ao ler esse texto aqui, né, de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele fala justamente sobre a importância da gente não baixar a guarda também, tá certo? Se nós estamos numa batalha espiritual contra as forças do mal, nós precisamos estar revestidos também com armadura espiritual. E quem é que pode nos fornecer essa armadura? Somente Deus. Então aqui, nos versos 14 a 17 de Efésios capítulo 6, diz assim, olha, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá certo? Então, um resumo aqui sobre quais são as partes dessa armadura, né? Ele vai citar aqui, por exemplo, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, tá certo? A oração. Essas são ferramentas, né? Vou usar aqui essa expressão, equipamentos dessa armadura que nós não podemos abrir mão, tá certo? A nossa comunhão diária com Deus através do estudo da palavra, nossa comunhão com Ele através da oração, tá certo? Nós estamos, né, ali reunidos, buscando, adorando ao Senhor. Então precisamos nos revestir da armadura que Deus oferece. Essa armadura é Deus quem oferece, tá certo? Para que a gente possa, então, estar fortalecido, né, e assim resguardado contra as ciladas e os ataques do inimigo. Então, maravilha, pastor. Cada item desse aí é de suma importância. Não pode faltar nenhum deles, né, pastor? Não pode. Então, olha só. Vestirmos com a verdade, usarmos o capacete, que é a nossa fé. Então, é importante a fé nesse processo de crescimento espiritual e também de defesa contra as ciladas do inimigo, como diz o texto bíblico. Temos a espada, que é a palavra de Deus, então a importância do estudo da palavra. Estarmos calçados na pregação do evangelho. É interessante porque isso nos apresenta que o crescimento e também a nossa defesa contra as artimanhas do inimigo se dá numa vida de atividade, né? Não de ociosidade. Ele fala, ó, calçados com a pregação do evangelho, ou seja, constante crescimento, ou seja, movimento. Eu penso, pastor Josuel, que o cristão de fato ele não pode assim se estagnar, entende? A gente precisa sempre ali estar buscando, a gente precisa sempre estar se alimentando. Para crescer não precisa se alimentar? O crescimento físico, né? Precisa de alimento, o crescimento espiritual também precisa do alimento, tá certo? E aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, né, desse alimento, que nós precisamos ali nos nutrir para então crescermos, né, espiritualmente, crescer na graça, crescer no conhecimento e assim também estarmos protegidos. Maravilha. Então vamos lá. Depois de vermos tudo isso, que nos ajuda a enfrentarmos essas batalhas, que nos ajuda também ao crescimento, vamos então para uma pergunta que é fundamental, que é a última pergunta aqui do nosso guia de estudo, que diz o seguinte: qual é a maior evidência de que Deus nos transforma e nos faz crescer em Cristo? Muito bem, pastor Josué. Bom, já falamos, né? Por exemplo, da mudança, da transformação, que isso é uma evidência de um encontro real com Jesus. Mas aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e no verso 23, o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito. E veja então o que está escrito aqui. Se você puder aí de casa, nos acompanhe na leitura. Diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. E diz que contra essas coisas não há lei, tá certo? Então, uma evidência, né? Uma grande evidência, então, desse encontro com Jesus, desse crescimento na vida espiritual, é o desenvolvimento, então, do fruto do Espírito. As características que são apresentadas aqui. Nós precisamos fazer uma análise na nossa vida, né, pessoal,
E essas características, né, que o Espírito Santo, então, ele dá, elas são evidenciadas na minha vida, tá certo? Nós precisamos permitir, de fato, que o Espírito Santo, ele possa ali ter, né, controle sobre as nossas faculdades, sejam elas físicas ou mentais, e assim sermos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Então essa evidência, pastor, seria algo que acaba sendo notado pelas pessoas, mas também é algo que traz à vida do indivíduo, da pessoa, mais significado, mais propósito. Imagina, aí o texto bíblico que o senhor acabou de ler diz assim, amor. Então, é evidenciado para que os outros entendam que você é uma pessoa que tem amor, mas você mesmo é beneficiado em ter amor na sua vida. Sim, Jesus vai dizer assim, olha, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverem o quê, pastor Josué? Se tiverem amor uns pelos outros, né? Se Deus é amor, ele é a fonte do amor, logicamente aqueles também, né, que são filhos de Deus precisam evidenciar isso na sua vida. O senhor mencionou no início do nosso estudo aqui, da nossa lição, sobre permanecer em Cristo. E ali faz uma alusão a estar conectado a Cristo. Ele usa a figura da videira. Então, sem estar permanecendo em Cristo, nós não produzimos frutos. E aí falou sobre o fruto do Espírito. Exatamente. Então, a evidência de que eu estou ligado a Cristo não é se eu estou meramente ligado a uma igreja, tenho uma religião, um estilo de vida talvez diferente, mas aí está a essência do verdadeiro fruto que é produzido na vida daquele que está conectado a Cristo. Exatamente. Jesus é a fonte de tudo, né? Ele é a fonte da vida, tá certo? Então, se estamos conectados nele, nós temos vida e damos frutos. Se não estamos conectados nele, nós estamos mortos e não há frutos, né? É exatamente isso. Agora eu queria aproveitar, pastor Josué, se me permite, a gente já está finalizando aqui o nosso estudo de hoje, mas eu queria apenas deixar aqui, né, algumas dicas, tá certo? Primeira delas, né, com relação à nossa vida espiritual. Não abra mão do estudo da palavra de Deus. Isso é uma coisa que o cristão não pode abrir mão, tá certo? Nós precisamos prezar pelo estudo da palavra, precisamos, né, nos demorar em estudá-la, tá certo? Então, se você não tem conseguido se organizar, busque fazer isso, separar um tempo a cada dia para estar conectado com Deus através da palavra dele. Não abra mão também do momento de oração, da sua busca pessoal, tá certo? A devoção pessoal, mas também, né, a sua devoção coletiva. São coisas que nós não podemos abrir mão. Aqui o guia de estudo, pastor Josué, inclusive vai nos deixar aqui alguns marcos do crescimento, do crescimento em Cristo. O primeiro deles tem que ver com uma vida de estudo contínuo da palavra, já falamos sobre isso. Também ter uma vida dedicada a Deus e também dedicada ao nosso próximo. Depois, né, ter uma vida marcada pelo amor e pelo espírito de reconciliação e uma vida que produza frutos espirituais, tá certo? É isso, que Deus abençoe você. Amém. Então, na nossa vida, todos nós queremos crescer de alguma maneira, seja crescimento financeiro, crescimento na profissão que você desenvolve, nós precisamos também buscar o crescimento espiritual. E hoje, na lição que acabamos de ter aqui, o pastor Daci nos deu várias dicas aqui e nos apresentou o que a Bíblia nos ensina sobre a como crescemos espiritualmente. Então pegue essas dicas, use o conselho e o ensino da palavra de Deus para que você possa crescer não apenas em outros aspectos da sua vida, mas também possa crescer na vida espiritual, que te vai levar a um relacionamento mais íntimo com Jesus e vai também te conduzir a uma vida de transformação e uma vida melhor. Que Deus abençoe você. Nós iremos concluir nesse momento, pastor Daci, com uma oração. Então, ore abençoando aí, pedindo a bênção de Deus sobre cada um dos nossos ouvintes e pessoas que estão nos assistindo aqui. Vamos orar então. Amado Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelo estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporciona esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual. Nos ajuda, Senhor, a cada dia termos a nossa comunhão. Não menosprezarmos, Senhor, o estudo da Tua Palavra, não desprezarmos, Senhor, a oração, mas sermos pessoas que Te buscam, pessoas que estão constantemente ligados à videira. Abençoa, Pai,
a todos que que participaram conosco desse estudo, que todos possamos experimentar em nossa vida cada dia esse crescimento, esse desenvolvimento, a fim de que a cada dia também possamos nos tornar mais semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa lição. Nós nos encontramos no próximo estudo e esperamos cada um de vocês aqui na próxima lição. Compartilhe com seus amigos, familiares e vamos compartilhar cada vez mais o conhecimento e o crescimento da Palavra de Deus através desse estudo maravilhoso. Até a próxima lição.